Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. A partir de agora, você acompanha os destaques do TJS e veja hoje. Minas Gerais declara emergência sanitária animal após detecção de gripe aviária no estado. Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em virtude da detecção de um caso de gripe aviária em um pássaro ornamental. Primeira reunião sobre recursos da barragem do Fundão. Comissão vai acompanhar ações reparatórias no município de Caratinga. Rede Docton oferece atendimento de graça para reaver descontos indevidos do INSS. E veja hoje também no TJS. Acidente no trevo entre Piedade e Caratinga. Carro de empresa de gás é atingido por outro veículo. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TJS que está começando. Olá, bem-vindos a mais uma edição do TJS. 2 Fiat Strada bateram na manhã de terça-feira em Piedade de Caratinga. Um deles parou para dar preferência e foi atingido na traseira. Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira no trevo entre Caratinga e Piedade de Caratinga. De acordo com a PRF, 2 veículos Fiat Strada se envolveu na colisão. O primeiro, de uma empresa de gás, parou para dar preferência ao tráfego da via principal, mas acabou sendo atingido na traseira por outro veículo. Segundo o sargento da Silva, do Corpo de Bombeiro, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. Olha, na chegada da guarnição no local, a vítima já se encontrava sentado ao meio-fio, na rotatória. E a mesma queixava-se de muitas dores no abdômen. Sim, ele foi feita uma análise nele primária e foi conduzido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Não, o mesmo se encontrava também no local, caminhando e sem sintomas nenhum. O governo de Minas Gerais confirmou nesta segunda-feira a ocorrência de um caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves ornamentais criadas em um sítio na região metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação levou à decretação de situação de emergência sanitária animal em todo o estado de Minas Gerais. Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em virtude da detecção de um caso de gripe aviária em um pássaro ornamental. Eu queria deixar claro 2 coisas. Primeiro, que todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com o emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Não há risco de contágio humano a partir do consumo de carne ou de ovos. O risco existe para aqueles que convivem com as aves confinadas. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental, o contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias, é um risco que infelizmente acontece. E repito, todas as providências estão sendo tomadas. A gente sabe que este é um momento que para cidades que vivem da questão de exploração de aves e ovos, é um momento difícil, complexo, mas nós estamos certos de que o IMA e de que toda a nossa estrutura, inclusive policial, estando à disposição das autoridades federais e estaduais, todos os riscos serão debelados. É um momento de cautela e é por isso que eu repito, qualquer pessoa que encontre uma ave morta, não toque na ave.
chame a vigilância sanitária para que ela possa fazer o recolhimento e para que os exames possam ser processados. Casos como esse foram já detectados em outros estados do Brasil e nós não temos notícia de nenhuma situação, além daquela do Rio Grande do Sul, em que tenha havido contaminação de aves comerciais. Eu repito então, todas as providências em Minas Gerais foram tomadas, todos os recursos físicos, estruturais e financeiros estão já à disposição das nossas autoridades sanitárias e não há qualquer risco no consumo de carne ou de ovos. Mas eu peço muito cuidado àqueles que vejam aves mortas para que, repito, contatem imediatamente a vigilância sanitária para verificação de qualquer risco. No coração do campo, onde a vida brota entre sulcos de terra e o trabalho começa antes do sol nascer. A saúde também precisa de atenção. Em uma fazenda experimental, trabalhadores rurais e estudantes se reuniram para falar sobre o inimigo quase invisível, as chamadas zoonoses. É aqui onde o som de animais se misturam com o cheiro da terra molhada e se torna rotina, onde nasce grande parte dos alimentos que chegam às nossas mesas. Mas além da lida diária, o trabalhador do campo também precisa lidar com riscos silenciosos, como as zoonoses. E é sobre isso que vamos falar hoje: o campo, o cuidado e a vida que pulsa entre o homem e a terra. A iniciativa na Fazenda Experimental mostra que a prevenção é um ato de cuidado fundamental. A orientação vem acompanhada de ações simples, mas que fazem total diferença, como a vacinação e a busca por orientações aos primeiros sinais de alerta. Então eu quero que vocês se sintam assim, abraçados, parabenizados pelo trabalho que vocês fazem, né? Que só quem faz, quem trabalha no campo, sabe a dificuldade que é trabalhar no campo, né? Debaixo do sol, é um trabalho pesado, mas é um trabalho muito bonito, é um trabalho que alimenta todo mundo. A fala acolhedora dá o tom do encontro. O que poderia ser apenas mais um dia de rotina virou um momento de aprendizado e troca entre trabalhadores e, desta vez, até estudantes, compactuando com o cerne temático zoonose. Ou seja, é uma doença que tanto acomete os animais quanto o ser humano e vai ser ministrada pelo médico veterinário, professor da instituição, Fábio Gardino. A importância é porque a gente cobra dos alunos e dos colaboradores que vêm fazer estágio, trabalhar conosco na fazenda, a vacinação contra a raiva, né? Então o professor Fábio vai frisar, mostrar dados por que é importante essa vacinação, né? Visto que é uma doença transmitida dos animais para o ser humano. O projeto, iniciado em 2025, promove encontros mensais com temas ligados à saúde no campo. Já foram discutidos o abrigo de animais abandonados, toxoplasmose e agora a raiva. Para o pessoal da fazenda, que eu acho interessante, até porque mimetizava-se que o problema era o pet. E a gente não tem casos de contaminação de raiva humana pelo pet desde 2017. Então não é tanto o problema o pet. O problema é a manipulação mal feita de herbívoros e de morcegos, tá? Porque a pessoa vê um morcego morrendo e acha que ele está morrendo por vários outros problemas e pode ser a raiva um deles. E manusear esse morcego quando ele está morrendo, quando ele não está voando, que ele não quer. Este, sim, é o maior problema que a gente tem hoje. E os herbívoros, por quê? Vê um animal em decúbito, não sabe por que foi o decúbito e começa a manusear esse animal, aí sim a gente pode se contaminar e vindo a óbito, porque é uma zoonose que ainda não tem cura. Nós temos 2 casos de cura no Brasil. Mesmo assim, as pessoas ficaram sequeladas. O alerta é claro. O perigo não está apenas nos animais de estimação. Muitas vezes o risco mora onde menos se espera, como no manuseio incorreto de animais doentes ou até mesmo em um simples morcego caído. Acredito que é muito importante para levar esse conhecimento para as pessoas que estão ligadas aos animais, ter essa conscientização do risco que ela traz e também deixar claro que a principal coisa que eles devem fazer é a prevenção, porque é uma doença difícil de tratar, que tem alta letalidade, mas que você fazendo uma boa prevenção, você pode ter uma boa segurança. No campo, onde o dia começa cedo e o sol é companheiro constante, a prevenção se torna sinônimo de proteção contra doenças invisíveis. A informação é a melhor ferramenta. É bom essa palestra, você entendeu?
porque pode haver um cachorro doente, né? A gente pegar ele e contaminar, não é só os cachorros, né? Também tem o bovino, né? Tem os cavalos, né? Então é importante prevenir, né? Porque uma vacina, igual o professor ali falou com nós ali, a vacina é interessante, a vacina, igual nós todos somos vacinados também, né? Então é isso. E neste 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural, fica também o reconhecimento. Por trás de cada alimento há histórias de esforço, resistência e cuidado. Um cuidado que começa com quem cultiva a terra e que também precisa de proteção. E você vai ver em instantes aqui no TJS, primeira reunião sobre recursos da barragem do Fundão. Comissão vai acompanhar ações reparatórias no município de Caratinga. É daqui a pouco. E a gente está de volta com o TJS pela TV Sistec. A Prefeitura de Caratinga realizou na tarde dessa segunda-feira a primeira reunião ordinária da Comissão de Governança dos Recursos da Barragem do Fundão, criado para supervisionar a execução das medidas reparatórias e compensatórias de caráter coletivo, socioeconômico e socioambiental. A Prefeitura de Caratinga realizou na tarde desta segunda-feira a primeira reunião ordinária da Comissão de Governança dos Recursos da Barragem do Fundão, criada com o objetivo de supervisionar a execução das medidas reparatórias e compensatórias de caráter coletivo, socioeconômico e socioambiental. Durante a coletiva, Márcio Xavier, secretário municipal de Planejamento e Fazenda, nos fala como funcionará a comissão. A partir do momento em que o chefe do executivo, o prefeito, ele obteve a informação dos recursos que foram liberados, ele decidiu não administrar isso isoladamente. Ele quis, então, dar maior transparência e melhor aplicabilidade, fazendo isso através de uma comissão, a Comissão de Governança dos Recursos Financeiros da Barragem do Fundão. Essa comissão ela está composta pelo secretário de Planejamento e Fazenda, pelo secretário de Meio Ambiente, secretário de Obras e ainda por uma bióloga, um advogado e um engenheiro ambiental. E nós temos a possibilidade ainda de contar com a assistência de alguns órgãos de assessoria, como é o caso, por exemplo, do nosso assessor contábil. Hoje nós fazemos a primeira reunião ordinária para poder definir algumas questões de importância. Primeiro, fazer a divulgação do recebimento desses recursos pelo município. Segundo, fazermos a exposição do valor nominal desses recursos, quanto que o município de Caratinga recebeu, recebe e receberá para poder aplicar. E ainda, quais são as limitações a serem utilizadas pela administração pública quanto à aplicação desses recursos e as metas de aplicação desses recursos. Então, tudo isso vai ser decidido na reunião de hoje. Nós temos a informação que esses recursos, eles da repactuação, eles giram em torno de 175 milhões de reais. Esses recursos eles chegarão ao longo de 20 anos para os cofres do município. Nós já temos a informação que já estamos de posse de uma primeira parcela, que foi depositada agora no mês de maio, e a segunda parcela e as demais sucessivas a partir dos meses seguintes. Além desse valor, que é o valor da repactuação, já houve também o repasse de outros valores. É o caso, por exemplo, de 27 milhões de reais. Esses recursos, que são, digamos assim, de uma indenização, eles serão aplicados, eles têm uma limitação de aplicação. A administração pública não pode pegar esse valor e aplicar nas suas finalidades de gestão pública. Ela tem limitações por causa da natureza de onde vêm os recursos. Então, por exemplo, nós poderemos aplicar em esgotamento sanitário, drenagens urbanas e rurais,
abastecimento de água e resíduos sólidos. Então, para essa finalidade, esses recursos. Um capotamento foi registrado na noite de segunda-feira na rodovia MG 425, no trecho que liga os municípios de Entre Folhas a Vargem Alegre, mobilizando equipes de emergência. Segundo as primeiras informações, o acidente envolveu um único veículo. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do condutor e as causas do capotamento ainda são desconhecidas. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, prestar os primeiros socorros e controlar o trânsito. A área foi isolada para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo local. Pois é, quando o assunto é festa junina, a gente logo pensa nas delícias que fazem sucesso durante as comemorações. E para preparar as receitas tradicionais, como a canjica e os caldos, é preciso ter atenção para não pagar mais caro. Uma pesquisa divulgada hoje pelo site Mercado Mineiro mostra que as variações de preços entre os estabelecimentos são expressivas. O levantamento do site Mercado Mineiro foi realizado entre os dias 20 e 23 de maio em 10 redes de supermercados e atacarejos da região metropolitana de Belo Horizonte. Os itens pesquisados são aqueles mais utilizados para a preparação de pratos típicos das festas juninas. O amendoim cru de 500 gramas pode ser encontrado com preços entre R$ 8,39 e R$ 15,80, uma variação de 88%. No caso da canjica branca, também de 500 gramas, os preços variam de R$ 3,68 até R$ 6,89, o que representa uma diferença de 87,23%. A primeira notícia é que realmente as variações são muito grandes. Hoje as donas de casa, o consumidor que for preparar uma festa junina ou algum quitute em casa, tem que pesquisar. Nós temos aqui diferenças superiores a 100% do mesmo produto, como aconteceu no leite de coco, que variou mais de 100%. Mas a pesquisa também traz boas notícias. Na comparação com o mesmo período de 2024, alguns produtos apresentaram redução no preço médio. O milho de pipoca de 500 gramas, por exemplo, ficou 21% mais barato, saindo de R$ 3,78 para R$ 2,99. O preço do doce de leite de 800 gramas também caiu, de R$ 29,94 para R$ 27,84, redução de 7%. Mesmo diante do cenário positivo em relação a alguns produtos, isso não diminui a importância de pesquisar antes de comprar. A gente notou durante a pesquisa que os atacarejos têm preços mais agressivos. E outro detalhe também, agora começam as promoções, ofertas, motivadas principalmente pela concorrência e pelo momento. Junho já é o mês das festas juninas, o frio também ajuda, mas a gente tem que sempre ficar atento às diferenças que são muito significativas em todos os itens. Dá para economizar aí, quem for fazer uma festa junina, pesquisando o preço, em torno de 30% a 40% da lista toda de ingredientes. Daqui a pouco, aqui no TJS, Rede Docton oferece atendimento de graça para reaver descontos indevidos do INSS. A gente está de volta com o TJS e o assunto agora é Previdência Social. Dr. Rafael Soares, advogado, informou que muitos aposentados têm valores a receber por descontos ilegais. O atendimento será de graça na Rede Docton. Pedro Leitão destacou o apoio do curso de Direito e reforçou a importância das ações após ouvir dúvidas da população no evento realizado pela instituição.
Durante a coletiva de imprensa, o Dr. Rafael Soares destacou que muitos aposentados e pensionistas têm valores a receber referente a descontos considerados ilegais. Ele informou que o atendimento será gratuito e que os interessados deverão procurar a Rede Docto. Essa comoção que está tendo no país, né, com as fraudes aí que estão sendo imputadas ao INSS, os descontos ilegais, e aí a Rede Docto, né, com o Núcleo de Prática Jurídica, com a Casa do Cidadão, que é o laboratório que nós temos para os alunos, né, a gente está querendo levar a sociedade, né, a partir de um dos compromissos da instituição, levar a sociedade mais informação, né? Então, o nosso objetivo é estar orientando aqui a sociedade e, a partir dessa orientação, a gente está conduzindo a atendimentos individualizados para a restituição dos valores e, logicamente, para orientar, se for o caso, inclusive, para ir até a justiça, para que essas pessoas, né, os pensionistas, os aposentados, eles tenham esse valor que foi ilegalmente descontado, que ele seja ressarcido a eles. Então, a partir, né, dessa semana, a gente vai começar com um mutirão, né, em que a gente vai fazer aí plantões na própria Casa do Cidadão. A Casa do Cidadão, ela fica em frente à faculdade aqui, na Rua João Pinheiro. Então, no período da tarde, a gente vai estar recebendo a população com os nossos alunos para estarem fazendo as orientações e para estarem fazendo os requerimentos administrativos junto ao INSS para a restituição desses valores indevidos aí. Pedro Leitão reforçou um compromisso da instituição com a comunidade caratinguense, destacando que o curso de Direito está preparado para prestar o apoio. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? Só para a gente entender, esse desvio soma uns 6 bilhões de reais. Dava para construir 150 hospitais, 120 mil moradias, né, públicas, dava para asfaltar aí alguns dezenas de quilômetros de asfalto, acho que 8 mil quilômetros de asfalto. E a gente vê isso. Agora, o mais importante é que as pessoas foram lesadas, que elas tenham acesso à informação. Eu andando na rua, conversando com a Belkis e ela falando, Pedro, tem muita gente que está buscando informação. Buscando informação para ter esse dinheiro de volta. Você imagina, são 9 milhões de pessoas que tiveram algum tipo de desconto indevido na sua aposentadoria. Isso é muito grave. E o que a gente pode fazer, eu queria parabenizar o curso de Direito, que está cumprindo a sua obrigação social da faculdade, que é usar o que tem na faculdade, que é conhecimento e informação, para poder ajudar as pessoas a reaver esse dinheiro. Já Belkis ressaltou que percebeu a necessidade do projeto após conversar com várias pessoas cheias de dúvidas, o que motivou a iniciativa de oferecer ajuda. E hoje a gente abre, né, esse espaço para as pessoas que não sabem o que fazer, não sabem olhar, não sabem como proceder, poder vir buscar essas informações e até esse atendimento, caso esteja com algum problema, né, no seu INSS. Então, eu convido a todas as pessoas que não sabem, ou até aquelas que já sabem, né, que venham aqui, porque é gratuito. Eu imagino que muitas pessoas já estejam recebendo telefonema de advogados, querendo pegar a causa, enfim, mas aqui é gratuito. Então, é mais uma oportunidade para aquelas pessoas que não podem ter um gasto com isso, né, porque já foi lesado. Aqui, então, é o momento certo para aquelas pessoas que se interessarem. E elas devem procurar a Casa do Cidadão, aqui na João Pinheiro, em frente à Docto, para serem atendidas e resolver se tem problema ou não. Se não tiver, que bom, graças a Deus. Mas se sim, como proceder? Como fazer para receber esse dinheiro de volta? E além da vacinação, há outros cuidados importantes a serem tomados nesta época do frio, principalmente com as crianças pequenas, abaixo dos 6 meses. Vamos ver na reportagem da ANTV, nossa parceira em Andradas, no sul de Minas, sobre a saúde das crianças. A temperatura está mudando e quando chega esse período aumenta a preocupação dos pais com a saúde das crianças. Os quadros gripais, de modo geral, atingem grande parte dos brasileiros. É preciso observar os sintomas das crianças e saber como agir diante de cada um deles. Se o bebê não reagir em 48 horas, o ideal é procurar ajuda profissional. A atenção deve ser ainda maior para os menores de 3 meses.
Normalmente, um quadro viral, assim, um vírus, uma infecção, ela vai ser autolimitada. Ela vai começar por volta de 3 a 5 dias, vai manter quadro de febre, coriza, tosse e depois tende a melhorar. No entanto, alguns casos vão complicar. O que as mães, os pais têm que ficar espertos? Primeiro, desconforto respiratório, se começou a afundar a região da fúrcula aqui, começou a afundar, a criança começou o narizinho a abrir, que a gente chama batimento de aleta, a barriguinha começou a afundar demais, gemência, ou começou a respirar muito rápido, febre persistente, tudo isso são fatores de risco que vale a pena levar ao pronto-socorro ou ao pediatra para ser avaliado para ver se não tem nenhum fator de complicação. As doenças existem, mas a prevenção evita que as crianças sejam afetadas. Cuidados simples fazem a diferença. A lavagem das mãos, se ao evitar da criança muito nova ter contato com outras pessoas, que a gente não sabe, às vezes a pessoa não está sintomática, mas está portando vírus. Então, evitar de ter contato com muita gente, evitar aglomerações. Se as mães que estão amamentando, se estiverem gripadas, colocar uma máscara, lavar a mão toda vez antes de fazer essa amamentação. Hoje a gente tem o calendário nacional de imunização brasileiro, ele é muito completo, um dos melhores hoje do mundo. Então, assim, é vital importância manter a vacinação. Para a gripe, de modo geral, a influenza, a vacinação começa com 6 meses, assim como a do Covid. Então, nesse princípio, nesse início, até os 6 meses, cobertura viral a gente não tem tantas. Hoje a gente está se falando um pouco mais sobre as vacinas para o vírus essencial respiratório, mas que ainda não estão na rede pública, estão na rede privada, mas que estão à disposição. Mas, de modo geral, as que estão, todo no calendário protegem as crianças para infecções bacterianas, meningites, outras tantas infecções que também têm muita gravidade. Começou hoje a 9ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Magistrados, servidores e colaboradores da Justiça do Trabalho de todo o Estado participam do mutirão, que segue até a próxima sexta-feira. Advogados e clientes estiveram hoje na 32ª Vara Trabalhista em Belo Horizonte. Além de audiências presenciais, os juízes presidiram encontros online para promover o entendimento entre empregadores e trabalhadores. A mobilização integra a 9ª Semana Nacional da Conciliação, um esforço da Justiça para preservar tempo, recursos e relações trabalhistas. Não justifica mais ter um processo em andamento, tramitando por muitos anos e a parte lesada ficar sem receber os seus valores, e para o empresário também, ter um processo em andamento, é um passivo trabalhista, é alguém insatisfeito. Então, essa semana nós concentramos esforços, reunindo magistrados, operadores, funcionários, negociadores, para facilitar o entendimento e resolver um conflito que está pendente aqui na Justiça do Trabalho. A conciliação dá mais celeridade e efetividade à execução do processo. Na última semana, as audiências movimentaram mais de 200 milhões de reais. Quando sentam à mesa, empregadores e trabalhadores contribuem à resolução do conflito e evitam o desgaste que uma ação trabalhista pode causar. Esta juíza coordena um dos centros especializados do Judiciário para a solução de conflitos. São 2 em Belo Horizonte e 1 em Montes Claros, mas 2 serão abertos até o próximo mês, em Coronel Fabriciano e Juiz de Fora. Há casos emblemáticos que revelam como uma ação pode levar anos para ser resolvida. As partes tiveram várias oportunidades de resolver por acordo lá no passado e não quiseram. Só que depois de uma execução frustrada, este senhor veio a falecer e o filho dele quis honrar a memória do pai. E o que ele fez? Ele resolveu pedir para desarquivar esses processos, trazer para conciliação e pagou com recursos próprios, porque o pai não deixou herança, porque disse que o pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, que sempre honrou com todos os seus deveres, mas já no finalzinho não conseguiu e lamentava muito por isso. Esta advogada acertou os últimos detalhes com o cliente antes da audiência. Ele pede direitos de uma empresa por acúmulo de função e adicional de insalubridade. E é interessante nessa
nessa semana de conciliação, né, uma busca aí de um acordo com a empresa, o que é bom para todo mundo, né, tanto para a justiça quanto para as partes também. Daí a importância da conciliação, que as pessoas olham a melhor forma de pagar, o outro vê o que atende a ela naquele momento. Às vezes o valor do seu crédito é de 100 mil, mas 90 mil vai te atender? Vai. 80 mil à vista vai te atender? Vai. Às vezes não vai ser 100, mas vai ser 100 e poucos, parcelado em muitas vezes. Atende o empregador? Sim. É uma forma de solucionar. Agora é hora de agradecer a sua atenção e audiência e convidar você para estar com a gente amanhã em mais uma edição do TJS. Boa noite a todos e até lá.